Quando você se deu conta de que era apenas um investimento para seus pais? Minha avó nos tratou, a mim e aos meus primos, como se fôssemos propriedades da família durante décadas, até que um dia resolvi revelar seu segredo e, com um único movimento, destruí tudo o que ela jamais imaginou que perderia. Quando eu era criança, a única fonte de renda da nossa família era nos alugar. Esse esquema surgiu em 1987, quando meus avós perceberam como os homens da família estavam infelizes, com casamentos se desmanchando em tempos difíceis, e inventaram o que hoje eu costumo chamar de solução moderna. Normalmente, uma criança, quase sempre uma menina, era emprestada para parentes que precisavam de um alívio terapêutico. A escolhida usava uma pulseira com rastreador GPS que não podia ser retirada. Minha mãe foi uma das primeiras a se voluntariar. Meu avô, pai dela, repetia desde que ela era bebê o discurso sobre o papel da mulher na família, que cabia a nós acalmar os homens com aquilo que herdamos de nossas mães. Ela acreditava mesmo que estava ajudando, evitando divórcios, impedindo que os parentes ficassem violentos. Tudo o que ela via como obrigação de mulher de verdade. Dizer isso em voz alta parece loucura, mas por muito tempo, era assim que a vida acontecia. 3 gerações da nossa família cresceram achando tudo isso normal. Minhas tias levavam os maridos para sessões de treinamento, ensinando quais gestos eram mais fáceis e, claro, mais prazerosos para os homens. Quando algum homem se casava com alguém da família, já tinha seu próprio horário reservado. As mulheres também não eram inocentes. Minha avó controlava o calendário de agendamentos, minha mãe cuidava do transporte, minhas tias montavam kits de cuidados e ensinavam às meninas mais novas que aquilo era o que mantinha a família unida e forte. Elas acreditavam nisso de verdade. Imagina quantos divórcios teríamos se não fosse pelo programa, diziam. Eu tinha 6 anos quando vi minha prima Priya sendo colocada no carro do tio Devang, enquanto os pais dele contavam o dinheiro e explicavam detalhes sobre a Priya, como se entregassem um manual de instruções. As regras eram bem claras. As crianças serviam dos 4 aos 18 anos. Depois, a próxima da fila era escolhida. Não podia haver falha na cobertura. Minha avó mantinha planilhas detalhadas, controlando qual criança serviu para qual família, índices de satisfação, registros de lesões, tudo categorizado como manutenção. Uma vez ela me mostrou, cheia de orgulho, depoimentos de clientes dizendo que seus casamentos melhoraram, históricos de pagamento, provando como aquilo dava estabilidade à família. Como eu era o patinho feio, queixo duplo, nariz grande, olhos pequenos, cheguei aos 10 anos sem nunca ter sido escolhida. Tudo mudou quando fiz 13 anos e encontrei o velho laptop da vovó, escondido debaixo de uma pilha de toalhas. Só podia ter coisa importante ali. A senha era meu aniversário. Afinal, eu era a futura fonte de renda dela. Eu nem sabia o que estava procurando. Só estava entediada, mas bastaram 20 minutos para encontrar. Dezenas de vídeos criptografados de clientes, 20 anos de filmagens. Cada sessão era gravada para controle de qualidade. Achei até fotos antigas, em preto e branco, da minha mãe ainda menina, com um olhar puro de criança. Quanto mais eu fuçava, mais percebia o quão doente era aquela família. Ver meus tios aprendendo técnicas com as próprias primas me fez enxergar tudo de outro jeito. Eram gerações de violência sistemática, tudo arquivado com zelo. Se eu morasse em qualquer outro lugar, teria corrido para a polícia. Mas ali, na minha cidadezinha, mais de 80% dos policiais eram meus parentes. E alguns até apareciam nos vídeos. Eu sabia que se entregasse o material, estava arriscando a minha vida. Por um tempo, fiquei sem saber o que fazer, torcendo até para que de alguma forma o problema sumisse. E um dia, sumiu mesmo. Eu estava na mesa da cozinha quando vi minha prima Madhu vestindo um sari que mal cobria o corpo, sinal de que tinha sido escolhida. Perguntei se ela queria fazer um pouco de exercício antes de sair, e ela concordou. Sem ninguém ouvindo, sem restrições, só nós duas desabafando. Ali foi a primeira vez que conseguimos conversar de verdade sobre o que estava acontecendo. Ela chorava muito. Já é a 3ª família. As 2 anteriores me recusaram porque eu estava muito machucada. Ela mal conseguia respirar, e foi aí que ouvimos o pai dela gritando que estava na hora de ir. Eu não consegui salvá-la, mas foi ali que tudo começou. Todo fim de semana, enquanto os homens se divertiam com as escolhidas, eu e as não escolhidas nos encontrávamos no galpão, todas tentando desesperadamente encontrar uma saída para o nosso destino. Ensinei as meninas a relatar os abusos em detalhes. Pode não parecer, mas para a maioria de nós, só conseguir falar sobre isso já era uma vitória. Depois de tanto tempo caladas, levamos semanas até termos coragem de contar o que passávamos. Aos poucos, encontramos nossa voz. Tudo desabou no aniversário de 16 anos da minha prima Sunita. Vovó estava lá com a pulseira de GPS, anunciando que a Sunita iria para quem oferecesse mais. De repente, todos os homens da sala aplaudiram o Sr. Sharma, que já tinha pago antes. Ela era tão nova, nem tinha entrado na puberdade. Algo em mim se partiu. Quando ele ia fazer o discurso final, levantei e falei. Dessa vez, não foi no galpão, foi em alto e bom som. Isso não está certo. Ela merece ser criança. Todo mundo ficou em choque. Os homens fecharam a cara. Alguns cerraram os punhos. Olhei pela janela e vi homens de terno nos cercando. Alguém devia ter avisado sobre o que estava acontecendo. De repente, a porta se abriu com força e 3 assistentes sociais entraram apressados, crachás pendurados, abrindo caminho na multidão. Atrás deles, 2 policiais vasculhavam tudo, enquanto minha avó apagava mensagens no celular com uma rapidez impressionante. Peguei a mão da Sunita e corri para a cozinha, juntando meus primos mais novos ao redor, como se criasse um escudo. A assistente social, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos cansados,
chegou bem na hora do corte do bolo. Olhou direto para a Sunita, depois para o Sr. Sharma, que já se encolhia perto da parede, a aliança brilhando na mão levantada, tentando se justificar. Ele murmurou que era só amigo da família, que estava ali só para a festa, nada mais. Sem pensar, apontei para a vovó e soltei. Ela nos vende. O salão estourou em risadas nervosas, parentes balançando a cabeça diante do meu drama de adolescente, até que a voz do policial atravessou o barulho. Ele anunciou que tinham o depoimento da Madhu, direto do hospital. O rosto da vovó empalideceu na hora. Ela se virou para minha tia, falando rápido em tâmil, gesticulando feito louca. Priya ficou paralisada entre as duas, a mão indo direto para a bomba de insulina que carregava na cintura e que, ironicamente, tinha sido comprada com o dinheiro da vovó. A assistente social pediu para a Priya traduzir, e eu vi minha tia tentando falar, a boca abrindo e fechando sem conseguir emitir som, igual peixe fora d'água. Minha cabeça rodava, sabendo que o laptop ainda estava escondido no meu quarto, cheio de provas capazes de acabar com tudo. Mas se eu falasse nisso agora, a vovó ia dar um jeito de mandar alguém sumir com qualquer evidência. Olhei para ela e vi a mão tremendo enquanto segurava o celular, os dedos tão apertados que ficaram brancos. Sunita começou a chorar, o corpinho dela tremendo encostado em mim. Abracei forte, cochichando palavras para tentar acalmar. Nem percebi quando a vovó começou a digitar feito louca, até que dei uma espiada e vi na tela: "Limpe a casa agora." Meu estômago despencou na hora em que entendi o recado. De repente, tudo virou caos. A assistente social explicou que a Madhu estava no hospital e que a polícia precisava ouvir todo mundo. Foi bem nessa hora que a irmã da minha mãe entrou, já perguntando onde estava a parte dela. Ela tinha dirigido 3 horas ao saber da festa, achando que ia receber o dinheiro de sempre. Apertei ainda mais minha prima de 9 anos, que chorava com o rosto afundado no meu peito. Sem pensar, soltei que havia outras meninas, que aquilo não era só com a Sunita. Um amigo da família que estava perto da porta nem esperou. Saiu na mesma hora, os passos ecoando na entrada. A vovó levou a mão ao peito, fingindo falta de ar. A atuação foi tão boa que o policial chamou uma ambulância, garantindo para ela a compaixão de que precisava. Os parentes correram para perto dela, enquanto eu fiquei ali, tentando acalmar criança chorando e com cara de vilã, como se fosse eu a responsável pelo ataque da senhora. Mira, minha prima de 12 anos, puxou minha manga com os olhos arregalados e confusos, sussurrando que a vovó tinha prometido que logo ela mesma iria ajudar em um trabalho especial, ganhar dinheiro igual às meninas maiores. A assistente social ouviu, e o rosto dela ficou sério na hora. No meio da confusão, o policial percebeu hematomas recentes no braço da Alisha, marcas roxas de dedos finos bem visíveis. Ele pediu para fotografar, mas disse que precisaria de autorização antes. As marcas batiam exatamente com o que a Madhu tinha contado no hospital. Os funcionários do conselho tutelar decidiram tirar a gente dali na hora. Enquanto me levavam para o carro deles, os vizinhos já estavam se juntando nos jardins, cochichando atrás das mãos. Ouvi pedaços das conversas, gente dizendo que eu só trazia problema, que tinha inveja das primas mais bonitas. O corredor do hospital tinha cheiro forte de desinfetante e de medo. Madhu estava desacordada, cercada de máquinas apitando. O médico explicou que precisava da autorização da vovó para coletar provas, mas ela já estava lá, com o advogado, insistindo que aquilo só ia fazer a neta sofrer mais. A atuação impecável da avó preocupada, fingindo proteger a menina de mais traumas. O advogado, todo arrumado, já chegou com uma pasta cheia de coisas sobre mim. Boletim escolar, registros da orientadora sobre automutilação, as cicatrizes nos braços que escondi por anos. Falava em busca de atenção, personalidade instável, me pintando de adolescente problemática descontando numa família amorosa. Meu celular não parava de vibrar. O grupo da família estava lotado de fotos antigas, sempre me pegando de cara fechada nas festas, enquanto as primas ganhavam presentes caros. Compartilharam prints quando reclamei de injustiça, distorcendo tudo para parecer inveja e ressentimento. Tentei achar parentes distantes no Facebook, desesperada para encontrar alguém que acreditasse em mim, mas a vovó foi mais rápida. Printou todas as conversas e espalhou como se eu estivesse perseguindo uma idosa que só tinha amor pelos netos. Aí veio o pior. Descobri que a vovó ainda pagava minha conta de celular. Ela podia ver todas as ligações que eu fazia pro conselho tutelar, cada mensagem ao detetive. Quando ela ligou à noite, a voz era doce feito mel. Perguntou por que eu estava fazendo tantas ligações, Beta. Por que queria tanto prejudicar a família. Depois de 2 dias sem dormir, indo e voltando de entrevistas, repetindo a mesma história até confundir tudo, trocando datas, nomes, horários, vi o detetive ficando cada vez mais desconfiado. Passei a impressão de instável, exatamente como a vovó queria. Até a mãe da minha melhor amiga ligou para dizer que não queria mais me ver. A vovó tinha chorado para ela, dizendo que eu inventava tudo. Minha amiga só conseguiu me mandar mensagem escondida. A mãe acreditava na vovó, não em mim. Aquilo foi o primeiro baque de verdade fora de casa. A cidade começou a se dividir. No supermercado, a caixa se recusou a passar minhas compras. Virou de costas quando cheguei. Mas teve uma cliente que colocou R$ 20 na minha mão, baixinho, me pedindo para ser forte. Pequenos gestos de bondade no meio de um mar de julgamento. O advogado da vovó mostrou recibos de que ela ajudou a pagar faculdade de vários parentes. O que era verdade. Priya, por exemplo, estudou enfermagem com o dinheiro dela. Construíram a imagem de matriarca generosa, apoiando a educação da família, e não de mulher vendendo criança por dinheiro. Minha professora de química veio pedir a receita da samosa famosa da vovó para a festa da escola. Se aproximou com todo cuidado, fazendo questão de não tomar partido.
A cidade toda estava de olho, escolhendo lados nessa guerra. O pior foi quando descobriram a senha do laptop. Era meu aniversário, porque a vovó me achava especial. A neta inteligente que devia continuar os negócios da família. O carinho torto dela só deixava tudo mais pesado, mostrando que ela queria me preparar para mandar, não para servir. Alguém tirou foto minha sorrindo numa cafeteria, quando peguei o café da manhã. Horas depois, a imagem rodava online, cheia de legenda maldosa, dizendo como eu podia rir com a Madu morrendo no hospital. Ninguém sabia que eu estava há 3 dias sem dormir, que aquele sorriso era só o cansaço me deixando fora de mim. A última mensagem da vovó naquela semana foi curta, mas me gelou. Você me matou. Fiquei encarando aquelas palavras na tela, entendendo que só ia acabar quando alguém fosse preso ou alguém morresse. Olhei para as 3 palavras até tudo embaçar. Minhas mãos tremiam ao largar o celular e tentar focar só em sobreviver. Na manhã seguinte, o tio Vikram apareceu no meu trabalho, já abraçado na colega nova, Makatrin. Ela dava risada das piadas dele enquanto ele se ajeitava de um jeito que conseguia acompanhar cada passo meu atrás do balcão. Ele fazia questão de pedir as coisas bem devagar, puxava papo com a Makatrin sobre os horários da equipe, soltava comentários dizendo que eu andava estressada ultimamente. Minha gerente percebeu o clima estranho e me chamou de canto, sugerindo que eu tirasse uns dias para descansar. O próximo golpe da minha avó veio através do detetive responsável pelo caso. Ele me chamou para mais uma entrevista, dessa vez interessado no meu estado emocional. Disse que tinham contado para ele que eu era obcecada em ser escolhida para os negócios da família, que me sentia rejeitada quando minhas primas, sempre mais bonitas, eram as preferidas. Aquilo me atingiu em cheio. Tentei explicar o que realmente sentia, mas as palavras se atropelavam e o cansaço já me fazia errar até o básico. Meu antigo diário virou munição deles. De algum jeito, o advogado da vovó conseguiu páginas que escrevia aos 14 anos, textos em que eu desabafava sobre me sentir excluída, tentando entender por que a Priya parecia ter tudo. Um ciúme normal da adolescência foi distorcido, usado como prova de que eu tinha uma mente perturbada, pronta para se vingar. O advogado leu meus textos em voz alta. Cada frase virava uma suposta evidência da minha obsessão. Enquanto isso, minha prima, só uma menina de 8 anos, começou a contar para a professora sobre as promessas da vovó. Falava toda animada que logo ia ajudar a família a ganhar dinheiro, igual as primas mais velhas. A professora ficou pálida na hora. Outra ligação para o conselho tutelar, mais uma investigação abrindo. Mas a vovó já estava preparada. Apareceu na escola com biscoitos e lágrimas, dizendo que eu estava enchendo a cabeça das crianças com um monte de bobagem. As imagens das câmeras de segurança do vizinho viraram peça central na investigação, mas não do jeito que eu esperava. As gravações só mostravam as meninas entrando sempre na casa da vovó. Parecia só uma avó carinhosa recebendo os netos, sem áudio, sem nada estranho à vista. O promotor assistiu tudo e só balançou a cabeça. A audiência na vara de família chegou antes que eu conseguisse me preparar. A juíza, séria de cabelo grisalho, quis saber por que eu demorei tanto para denunciar. Por que só agora, depois de tantos anos? Tentei explicar sobre o laptop, sobre como só entendi tudo recentemente, mas minha linha do tempo estava cheia de buracos. O estresse bagunçava minha cabeça, as datas não batiam. A expressão da juíza foi ficando cada vez mais dura, mais desconfiada. Naquela noite, descobri algo que me deu enjoo só de pensar. Usando a antiga conta da minha mãe na Amazon, olhei o histórico de compras da vovó. No meio de coisas de casa, encontrei pedidos de lingerie infantil. As descrições eram de embrulhar o estômago, roupa para ocasiões especiais, para corpos delicados. Cada pedido coincidia com datas do calendário de reservas dela. Tirei print de tudo, com as mãos tremendo. A conta da vovó no aplicativo de pagamentos também escondia muita coisa. Apareciam depósitos de tios amigos, com descrições cheias de emojis, bolos de aniversário, corações, festinhas, tudo aparentemente inocente. Mas os valores e as datas batiam perfeitamente com os registros antigos. 500 aqui, 300 ali, sempre no dia seguinte à visita de uma criança. Anotei cada transação, montei uma planilha com todas as provas. Até minhas anotações da terapia na adolescência acabaram sendo usadas contra mim. As sessões em que eu falava sobre me sentir insegura em casa, sobre o desejo de fugir, foram apresentadas como dramas normais de adolescente. A terapeuta escreveu transtorno de adaptação e depressão leve, sem nunca desconfiar do que realmente acontecia. Agora, esses termos viravam armas para me pintar como alguém instável, propensa a criar memórias falsas e perseguir a família sem motivo. Tentei gravar minha avó numa reunião de família. Escondi o celular no bolso, mas ela percebeu na hora. Soltou um grito que silenciou todo mundo. Levou a mão ao peito chorando, dizendo que a neta ingrata queria incriminá-la. Os parentes correram para acolhê-la e me olharam com raiva. A gravação só pegou os gritos dela, nada que servisse de prova. Trabalhar virou um inferno. As audiências e emergências me faziam faltar no serviço. Meu chefe me chamou de canto, disse que todo esse drama estava atrapalhando o movimento e que os clientes estavam começando a reclamar da polêmica da minha família. Me entregou o último pagamento com aquele olhar de quem sente muito. Mais uma estabilidade indo embora, mais uma vitória da minha avó. O golpe mais pesado veio da mãe da Madu. Sentada na sala de espera do hospital, ela me contou a situação impossível em que estava. Minha avó bancava o tratamento médico da Madu, os procedimentos caros que o convênio não cobria. Sem esse dinheiro, a filha podia morrer. Ela me olhou com os olhos perdidos e fez sua escolha: apoiar o que minha avó dissesse. Notei minha avó usando as joias de casamento da minha mãe no próximo encontro de família.
O colar de ouro, que era para ser meu, brilhava no pescoço dela. Quando questionei, ela sorriu com tristeza e disse que minha mãe tinha dado para ela antes de morrer, como um agradecimento por tudo o que fizeram juntas. Os parentes concordaram, lembrando de como eram próximas. A proposta veio pelo meu pai. Minha avó perdoaria tudo se eu apenas desmentisse minha história. Bastava eu admitir que estava confusa, traumatizada com a morte da minha mãe, descontando em quem só queria me ajudar. Ela ainda prometia pagar minha terapia, me ajudar a recomeçar, se eu dissesse à polícia que tudo não passou de um engano. Meu pai passou o recado com lágrimas nos olhos, implorando para eu pensar bem. Minha recusa só aumentou a rachadura na família. Tios que eram neutros passaram a me enxergar como alguém que prefere vingança à paz. Sussurravam sobre meu egoísmo, dizendo que eu estava destruindo a família por dentro. Até primos que sofreram comigo começaram a se afastar, com medo de serem vistos como cúmplices da encrenqueira que não largava o passado. Foi aí que veio a revelação sobre o tio Raj. Sempre achei que ele era parte do esquema, mais um aproveitador. Mas fuçando nos arquivos antigos da minha mãe, descobri provas de que ele pagava a minha avó não para se beneficiar, mas para tentar tirar algumas meninas dali. Ele tentava proteger quem conseguia, agindo por dentro daquele sistema distorcido. Meus julgamentos estavam errados. As mensagens de voz mudaram tudo. Uma noite, meu pai me levou até a garagem e tirou um celular velho escondido atrás de latas de tinta. A voz da minha mãe ecoou no espaço, trêmula, mas decidida. Eram mensagens e mais mensagens dela negociando com a minha avó, tentando encontrar um jeito de acabar com o programa sem destruir a família. Ela lutava em silêncio, reunindo provas, montando o próprio caso. A última mensagem era de 3 dias antes da overdose. O diário dela confirmava tudo que o áudio sugeria. As anotações se acumulavam, repletas de detalhes minuciosos, listas de provas reunidas ao longo dos anos e estratégias para tentar envolver as autoridades, mas também transbordavam o desespero crescente à medida que meu pai percebia o tamanho da corrupção e a quantidade de gente envolvida. Na última página, ele se despedia, admitindo que não conseguiria vencer, mas torcendo para que alguém um dia conseguisse. Meu pai se viu diante de um beco sem saída. As sessões de diálise custavam muito mais do que o SUS cobria, e quem completava as despesas era a vovó, mantendo-o vivo. Ficar do meu lado significava perder essa ajuda, talvez até a própria vida. Ele fez a escolha dele diante de todos, permanecendo ao lado da vovó nos encontros de família, mas, escondido, continuava me passando provas, fotos que minha mãe havia escondido, nomes de pessoas que poderiam ajudar. Passei a seguir o médico da vovó, prestando atenção na rotina dele, forçando encontros casuais. Fui ganhando a confiança dele aos poucos, dizendo que me preocupava com a saúde da minha avó. Numa dessas conversas, ele acabou soltando mais do que devia. As receitas que ele fazia não batiam com o estado de saúde dela. Remédios para a ansiedade em quantidades que não eram para uso próprio, mas para distribuição, além de analgésicos em doses absurdas para uma senhora da idade dela. Depois foquei na filha do Sr. Sharma. Arranjei um jeito de esbarrar com ela no shopping, e puxei assunto sobre a escola. Ela era esperta, falava pelos cotovelos e nitidamente carente. Rapidinho começou a contar sobre os amigos especiais do pai, as mulheres bonitas que surgiam em casa quando a mãe não estava. As histórias inocentes dela só confirmaram minhas suspeitas. O abuso não era exclusividade da nossa família. Antes de a vovó privar o Facebook, aquilo foi um prato cheio para mim. Salvei tudo. Fotos de encontros em que meninas sentavam no colo de homens bem mais velhos. Comentários aparentemente inocentes, mas com duplo sentido. Check-ins em hotéis que batiam com datas suspeitas no calendário dela. O rastro estava todo ali. Era só saber onde procurar. A madrinha da minha mãe no AA apareceu do nada, feito urubu, dizendo que minha mãe teria confessado tudo nas reuniões. Queria dinheiro para abafar o caso e ameaçava contar para a vovó sobre os supostos planos finais da minha mãe. Gastei um dinheiro suado para calar a boca dela, dinheiro que eu mal podia perder. Cada pagamento doía como uma facada na memória da minha mãe. Lutar só fazia tudo ficar mais caro. Perdi a peça da escola da Alicia por estar presa na chantagem. Ela precisava de mim lá, de um adulto estável no meio daquele caos, mas acabou apresentando para uma plateia de facilitadores e abusadores. Quando tentei me desculpar depois, ela nem quis olhar na minha cara. Mais uma relação sacrificada nessa batalha. As despesas com o advogado estouraram meus cartões. O advogado explicou que casos como esse exigiam montanhas de documentos, testemunhas especializadas, laudos psicológicos. Cada reunião era um dinheiro que eu não tinha. Enquanto isso, a vovó bancava a melhor defesa que o dinheiro podia comprar com a renda dos aluguéis. O abismo financeiro entre nós parecia intransponível. Minha tentativa de confronto com ela no quarto do hospital da Madhu virou fiasco. Falamos alto. Perturbamos os outros pacientes. As enfermeiras chamaram a segurança. Fui posta pra fora enquanto a vovó ficou lá, posando de avó preocupada. Para a equipe médica, ela era o alicerce da família. E eu, a má influência. Mais uma vitória de imagem para ela. Perder o emprego no comércio me obrigou a correr atrás de qualquer coisa que pagasse em dinheiro. As vagas simplesmente evaporavam depois de pesquisarem meu nome no Google. Na cidade pequena virei persona não grata. Pegava serviço de faxina, fazia bico, o que aparecesse. Mas até esses bicos ficavam ameaçados pelas audiências. Os patrões se cansavam das minhas faltas, do meu cansaço, dos meus problemas. Só não fiquei na rua porque uma amiga teve pena e me deixou ficar no porão. Dormia num colchão velho e mofado enquanto a vovó reunia a família na casa onde cresci, cozinhando na mesma cozinha onde criei coragem para me impor, servindo comida na sala onde antes a gente fazia planos para resistir. Era uma ironia que queimava por dentro. Minha tia,
uma das poucas que demonstraram carinho de verdade, me pediu chorando para desistir. Sentou comigo num banco de praça, as lágrimas rolando, dizendo que minha mãe nunca quis isso. A família destruída, vergonha para todo mundo, as crianças no meio do tiroteio. As palavras dela pesaram porque ela também amava minha mãe e sabia o custo dessa luta. Os efeitos da investigação ultrapassaram nosso núcleo. A professora da Alicia, obrigada a reportar suspeitas, se culpou por não ter percebido nada antes. O estresse afetou tanto que ela teve complicações na gravidez e precisou se afastar. O marido dela a culpava, dizendo que ela não sabia proteger os alunos, que confiou demais. As sessões de terapia do casal viraram mais uma baixa na nossa guerra. Vi o casamento da professora desmoronar e me perguntei se valia a pena causar tanto estrago. Será que expor tudo justificava machucar inocentes? Mas aí eu lembrava das lágrimas da Sunita, dos machucados da Madhu, das gerações de meninas sacrificadas em nome da tal harmonia familiar. A investigação precisava continuar, apesar dos estragos. Meu único primo que ficou do meu lado me fez a única pergunta que eu nunca consegui responder. E se a vovó realmente acreditasse que estava ajudando? E se, no mundo dela, esse sistema tivesse salvado a família da miséria? Fiquei muda, porque já tinha visto o orgulho nos olhos dela quando mostrava suas planilhas. Ela acreditava de verdade que estava fazendo o bem. Para ter alguma credibilidade, tive que admitir meus próprios erros. Contei que já tinha roubado dinheiro da vovó aos 15 anos, só para poder comprar material escolar que ela dizia ser supérfluo. Admitir isso foi como engolir caco de vidro, mas criou uma base de sinceridade que, segundo o promotor, poderia ajudar. Cada revelação arrancava um pedaço da minha dignidade. Os registros do hospital mostravam um detalhe comprometedor. Levei a Madhu ao pronto-socorro depois da pior agressão, mas fugi antes de responder qualquer pergunta. O medo me fez correr, o pavor de enfrentar o sistema. Agora, usavam isso contra mim. Se eu me importava tanto, por que não fiquei? Por que não denunciei na hora? Minha covardia virou prova de mentira. O advogado da vovó ainda pediu para acelerar tudo enquanto minha principal testemunha estava fora. Priya, de repente, teve que ir para a Índia por conta de uma emergência familiar, passagem paga pela vovó. O timing foi tão conveniente que afastou a única prima que podia confirmar minha versão. Sem o depoimento dela, meu caso ficou ainda mais frágil. A pesquisa mostrou que o ciclo já vinha de antes. A infância da vovó, na Índia pobre, tinha arranjos parecidos. A mãe dela fez escolhas semelhantes, trocando a inocência das filhas pela sobrevivência da família. Esse ciclo vinha há gerações, cada mulher acreditando que estava protegendo a família ao se sacrificar. Compreender não justifica, mas ajuda a entender o porquê da convicção dela ser tão forte. O leito de morte do meu avô acabou virando outro campo de batalha. Ele estava indo embora, o câncer consumindo tudo, e eu precisava daquela confissão, daquele reconhecimento do que eles tinham construído juntos. Só que gravar um homem morrendo parecia uma monstruosidade. Sentei ao lado da cama no hospital, escondendo o celular, ouvindo a respiração dele cada vez mais difícil, vendo as lágrimas rolarem pelo rosto enrugado. As confissões sussurradas dele partiram meu coração, mesmo enquanto eu registrava tudo. A pessoa que eu era antes, confiante, otimista, acreditando nos laços de família, morreu naqueles meses. Aprendi a manipular conversas, a tirar informações pelo apelo emocional meticulosamente calculado. Virei alguém que conseguia sorrir enquanto planejava friamente o próximo passo. A investigação não só trouxe à tona toda a escuridão da família, como também me transformou em alguém capaz de viver nesse ambiente. A filha do Sr. Sharma me deu provas fundamentais enquanto eu tomava conta dela. Enquanto ela brincava de boneca, eu mexia no tablet e acabei achando conversas dos pais sobre acordos de guarda. As mensagens da mãe deixavam claro que ela sabia das visitas, sabia dos amigos especiais, dos motivos do divórcio. Printava tudo, me sentindo péssima por invadir a privacidade de uma criança, mas ciente de que aquelas mensagens poderiam impedir que outros passassem pelo mesmo. No fim, pequenas vitórias perdiam o brilho diante das perdas. Não adiantava nada provar que um depósito batia com uma visita registrada se, ao mesmo tempo, minha avó desmaiava em casa. Fui eu quem fez massagem cardíaca na mulher que eu queria ver presa, devolvendo a vida ao peito que tantas vezes me causou dor. Foi assim que os parentes nos encontraram. Eu salvando quem também tentava destruir. Aquela cena ficou marcada para sempre. O quarto de recuperação da avó virou o palco do último grande espetáculo dela. Ela contava para todo mundo que eu tinha armado tudo só para chamar a atenção, que meu ciúme me levou a inventar lembranças falsas e elaboradas. Parentes que antes ficavam em cima do muro, agora se juntavam ao redor da cama dela. A avó que tinha salvado minha vida, virou de repente a prova do quanto eu era ingrata, cruel, desequilibrada. Tudo passou a depender da Madhu acordar. Os médicos induziram um coma para ajudar na recuperação, mas o depoimento dela era decisivo para o caso. Passei horas e horas na capela do hospital, rezando até para deuses nos quais já não acreditava, pedindo que ela voltasse, que se lembrasse de tudo. Sem aquela voz, todo o resto era só circunstância. As outras meninas eram novas demais, ou estavam assustadas demais para depor bem. Comecei a dar aula de matemática para o meu primo mais novo, uma das únicas conexões familiares que eu ainda mantinha. As dificuldades que ele tinha com álgebra viraram moeda de troca quando os pais lembravam que fui eu que o ajudei a passar, que fiz parte do sucesso dele. Por que eu derrubaria a avó do menino, a estabilidade da família, o futuro dele? A manipulação emocional era perfeita. Usavam meu amor pelas crianças contra mim. O delegado acreditava na minha história,
mas explicou que o Ministério Público esbarrava em várias dificuldades. Casos de aliciamento dependem da colaboração da vítima. Quando a família se fecha e as vítimas aprendem a confundir abuso com afeto, é quase impossível conseguir condenação. Ele já tinha visto isso antes. Famílias inteiras protegendo quem machuca, porque a alternativa é a destruição total. O olhar cansado dele carregava o peso de anos de derrotas parecidas. Uma repórter, que já tinha acompanhado casos semelhantes, me encontrou numa lanchonete afastada. Ela ouviu tudo com calma, anotando sem julgar. Sabia que a matéria seria cuidadosa, protegendo identidades e expondo padrões. Mas, sem provas concretas, sem ninguém disposto a dar nome e rosto, tudo acabaria sendo só mais um alerta vago sobre segredos familiares. O próprio sistema se mantinha pelo silêncio. Quando saiu o artigo, meus piores medos se confirmaram. Casos iguais ao meu aconteciam por todo o país e terminavam sem punição, porque as famílias se uniam contra quem denunciava. Avós, tios, parentes de confiança, todos envolvidos em esquemas de abuso e protegidos por laços familiares e dependência de dinheiro. O relatório trazia estatísticas que me embrulharam o estômago. A gente não era exceção, era regra. A morte da minha mãe ganhou outro significado quando reexaminaram os níveis dos medicamentos. A overdose, antes vista como acidente, agora parecia algo planejado. Doses certas de ansiolítico misturadas a quantidades exatas de analgésico. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. O legista reviu tudo e reparou na precisão suspeita da mistura. Provas da investigação da minha mãe apareceram no carro abandonado. Fotos escondidas debaixo do estepe, imagens feitas ao longo dos anos, meninas sendo preparadas, adultizadas, maquiagem em rosto de criança. Uma delas era minha. 10 anos, batom borrado, um vestido que mostrava pele demais. Eu não lembrava daquele dia. Minha mente bloqueou, mas a câmera registrou tudo. Junto das fotos, um bilhete de despedida. A letra da minha mãe, trêmula mas firme, explicando que não conseguiu romper o ciclo. Tentou de tudo, documentar, negociar, ameaçar denunciar, mas o sistema era grande demais, muita gente envolvida, muito dinheiro em jogo. A morte dela foi o último protesto, esperando que alguém continuasse a luta. Eu prometi terminar o que ela começou, custasse o que custasse. Seguiria investigando, mesmo que perdesse tudo. Minha mãe morreu acreditando que nada mudaria. Eu ia provar que ela estava errada, mesmo que para isso tudo tivesse que vir abaixo. Tem família que merece arder. O depoimento da minha avó era cheio de mentiras fáceis de desmentir. Ela insistia que nunca tinha recebido dinheiro direto, que era tudo por intermediários, mas os prints do Venmo provavam o contrário, transferências diretas, com nome, conta, banco dela. O promotor abriu um sorriso ao ver as provas. Crimes financeiros eram mais fáceis de comprovar que abuso. Apresentei o fluxo de dinheiro no tribunal, sem emoção, lendo os números como se fosse lista de compras. Cada transação batia com uma visita de criança. Cada pagamento se encaixava direitinho nas anotações antigas do calendário. O juiz, que começou cético, foi mudando de expressão à medida que o padrão ficava claro. O dinheiro contava a história que nenhum depoimento conseguia contar. Matemática, contexto, isso não mente, não esquece, não se confunde sob pressão. Enquanto eu falava, a boca da minha avó se movia em silêncio, formando palavras que não conseguia entender. Do outro lado do tribunal, parecia um pedido de desculpas, ou talvez uma praga. Ela apertava o terço nas mãos, e eu, sem nem perceber, passava os dedos pelas cicatrizes no meu braço. Nós duas fomos marcadas por esse sistema, mas de maneiras diferentes. O ciclo destruiu todo mundo que cruzou o seu caminho. O delegado apresentou uma linha do tempo que mostrava como tudo foi se agravando ao longo dos anos. O que no começo eram visitas rápidas acabou virando pernoites. Prontuários médicos indicavam um aumento nos machucados e idas ao pronto-socorro, sempre coincidindo com datas marcadas. Quando os dados eram mostrados de forma clínica, sem emoção, sobravam só os fatos. Crianças machucadas, dinheiro trocando de mãos, padrões claros e impossíveis de ignorar. A ex-mulher do Sr. Sharma topou depor sobre as fotos impróprias que encontrou no computador dele. Sua voz tremia ao contar como tentou proteger a filha, pediu o divórcio e lutou pela guarda. Ela sabia do esquema da família, mas ficou em silêncio até que aquilo atingiu sua própria filha. O depoimento dela teve peso porque antes de proteger, ela também tinha sido cúmplice. O juiz determinou que todos os primos menores que ainda moravam na casa passassem por avaliação psicológica. Assistentes sociais iriam entrevistar cada criança, analisar o entendimento delas sobre limites, ver quem precisaria de terapia. A decisão parecia uma vitória, mesmo sabendo que as avaliações só iam reabrir feridas em crianças já tão machucadas. Progresso dói, e para curar é preciso expor a verdade. Mensagens de texto trocadas entre familiares foram autenticadas e usadas como prova. Conversavam sobre valores de pagamento, horários, preferências por certas crianças. A naturalidade com que falavam desses assuntos deixou o tribunal em choque. Era como se estivessem combinando um jantar, e não negociando crianças. A banalidade do mal aparecia em cada emoji e abreviação. O amor distorcido da avó se revelava nos recibos de presentes. Depois de cada visita, ela comprava algo para a criança envolvida. Bonecas para as menores, eletrônicos para os adolescentes, sempre com cartões dizendo que eram especiais. A promotoria argumentava que aquilo mostrava consciência de culpa, uma tentativa de comprar silêncio e obediência. Já a defesa dizia que era só uma avó carinhosa mimando os netos. Quando a avó desabou no depoimento, pareceu genuíno.
Ela chorou falando que só queria salvar a família da fome. Contou das escolhas que a própria mãe fez na Índia, falou de tradição, sobrevivência, sacrifício. As lágrimas eram verdadeiras, mesmo que sua justificativa fosse distorcida. Ela realmente acreditava que estava protegendo a família por meio daqueles abusos. Sua convicção fez vários jurados se remexerem de desconforto. Recebi a chance de fazer uma declaração de impacto como vítima. Em pé diante do tribunal, falei sobre traumas que passam de geração em geração e da necessidade de romper ciclos, custasse o que custasse. Pedi prisão, mas também tratamento psicológico. A avó era criminosa, mas também vítima. O sistema que ela manteve começou na infância dela. Justiça nesse caso exigia tanto responsabilidade quanto compaixão. Como medida provisória, os primos menores foram tirados de casa e ficaram sob responsabilidade do Estado, enquanto os parentes eram investigados. Eu fui autorizada a visitá-los, podendo passar um tempo supervisionado com as crianças que tentei proteger. A vitória era só parcial, incompleta. Salvamos alguns, perdemos outros. A família se desfez exatamente como a avó sempre avisou que aconteceria. Os parentes se dividiram. Parte acreditou em mim e apoiou a investigação, mesmo pagando um preço alto. Outros me acusaram de destruir a família, me chamando de invejosa e mentirosa que inventou lembranças só para chamar atenção. Os primos foram obrigados a tomar partido, na escola, na comunidade, no templo. O conflito foi além dos laços de sangue e contaminou toda a rede de relações. Comecei a fazer terapia junto com os primos resgatados, em sessões de grupo onde a gente tentava aprender a contar nossa verdade sem sentir vergonha. Tinha 2 empregos, mas mal dava para pagar os advogados e o custo de vida. Alguns parentes foram presos, outros cortaram contato para sempre. O negócio da família acabou, e com ele, ficou uma trilha de gente ferida para todos os lados. Estávamos livres, mas quebrados. Conforme as ameaças aumentavam, as ordens de restrição viraram rotina. Tios que perderam acesso deixaram bem claro o rancor. Tias que perderam renda me culpavam pela situação difícil. A sensação de proteção era frágil diante de décadas de ódio e ressentimento. Passei a mudar meu caminho para casa, verificar trancas toda hora, me assustar com qualquer barulho estranho. A liberdade veio junto com um medo constante. Mado finalmente começou a recuperar a memória quando o outono chegou. Ela estava confusa, cheia de lapsos, mas lembrava o suficiente. O depoimento dela ia garantir condenações, ia confirmar tudo o que sacrifiquei para expor. Mas vendo o esforço dela para conseguir falar e o olhar vazio, machucado, eu me perguntei se aquilo podia mesmo ser chamado de vitória. O tribunal parecia diminuir a cada audiência. Via os jurados anotando tudo, com aquelas caras fechadas. O promotor apresentava os registros financeiros de forma metódica, enquanto eu ficava rígida no banco, apertando as mãos para esconder o tremor. Cada documento projetado era uma visita, um pagamento, uma vida abalada. O advogado de defesa tentou desqualificar as provas, dizendo que as transações eram só um jeito inocente de ajudar parentes, mas os padrões eram evidentes demais para serem ignorados. Os laudos psicológicos dos meus primos chegaram lacrados em envelopes pardo. A assistente social explicou os resultados com termos técnicos, tentando amenizar o horror. Desenvolvimento emocional comprometido, dificuldade de entender limites, traumas disfarçados de obediência. Cada laudo reforçava a acusação e acabava comigo por dentro. As crianças que tentei proteger agora estavam oficialmente reconhecidas como marcadas pelo sofrimento. O histórico médico da avó, pedido direto ao médico, revelou fraude em receitas, remédios controlados em quantidades que sugeriam distribuição, não uso pessoal. O promotor cruzou a quantidade de comprimidos com os registros da farmácia, abrindo um segundo processo por tráfico de medicamentos. O advogado dela tentou argumentar que ela só dividia os remédios com parentes que não tinham dinheiro para tratamento, pintando-a como uma senhora solidária ajudando a família. O juiz chamou o intervalo quando Madu subiu ao banco das testemunhas. A voz dela mal saía ao contar lembranças fragmentadas. O contra-interrogatório do advogado de defesa parecia uma agressão a quem já estava no chão. Ele questionou cada lembrança, apontou contradições, sugeriu que os machucados tinham outra origem. Apertei o banco até meus dedos ficarem brancos, me segurando para não interferir. A prisão do tio Vikram aconteceu no intervalo do almoço. Os policiais o tiraram do tribunal algemado depois que Makatrin prestou depoimento sobre as tentativas dele de conseguir informações a meu respeito. Ela tinha gravado as conversas, anotava perguntas sobre meus horários e meu estado emocional. Mesmo que todo o resto desmoronasse, a acusação de conspiração para intimidar testemunhas se sustentaria. O depoimento do meu pai pegou todo mundo de surpresa. Ele subiu ao banco já sabendo que, ao fazer isso, perderia o dinheiro da diálise que a minha avó pagava. Com a voz firme, confirmou que encontrou as provas da minha mãe, reconheceu os esforços dela para investigar e admitiu que ficou calado por covardia. O silêncio tomou conta da sala quando ele contou que a avó chegou a ameaçar cortar o dinheiro do tratamento se ele me apoiasse. A apresentação do perito contábil parecia interminável. 3 horas de gráficos e tabelas transformando o horror da nossa família em números fáceis de digerir. Mostraram de onde vinham os rendimentos dos tios, os pagamentos que batiam com as férias escolares, os valores que aumentavam conforme as crianças cresciam. Justamente por ser tão fria, essa apresentação tornava tudo ainda mais cruel, reduzindo a dor a lucros e percentuais de mercado. Priya voltou da Índia 2 dias antes das alegações finais, causando um rebuliço no tribunal.
Ela estava visivelmente mais magra, e olheiras profundas marcavam seu rosto. Subiu ao banco e desmontou, ponto a ponto, a defesa da minha avó. Por ser enfermeira, suas explicações davam peso médico aos relatos do tratamento dos ferimentos dos primos, documentando padrões de abuso e contando como era ameaçada sempre que tentava denunciar. No discurso final, a promotoria centrou no rastro do dinheiro. Siga as transferências, encontre as vítimas, veja o padrão que atravessa gerações. A defesa tentou argumentar com questões culturais, justificou tudo com a pobreza e tentou me descreditar, dizendo que eu era uma neta invejosa querendo chamar atenção. Pintaram minha avó como uma idosa confusa, vítima de manipulação por uma adolescente vingativa. O júri ficou até o terceiro dia para deliberar, até que o Sr. Sharma mudou sua versão. O advogado dele fechou um acordo. Ele se declarou culpado de acusações menores e, em troca, delatou a rede maior. O depoimento dele implicou mais 4 famílias e fez a investigação ir além dos nossos parentes diretos. O Ministério Público colocou mais investigadores para seguir essas novas pistas. O veredito saiu numa quinta-feira à tarde, culpada por 15 acusações de risco a crianças, 3 de tráfico de pessoas, várias de fraude financeira. Foi absolvida das acusações mais graves, que poderiam levá-la à prisão perpétua. Dessa vez, minha avó realmente desmaiou na mesa da defesa e precisou de socorro médico. 2 semanas depois veio a sentença. 8 anos de prisão estadual, podendo pedir condicional em 5. O juiz considerou a idade dela, os problemas de saúde e os traumas de infância como fatores atenuantes. O Sr. Sharma pegou 3 anos pelas acusações que assumiu. O tio Vikram foi condenado a 18 meses por intimidar testemunhas. Outros parentes aceitaram acordos, ficaram em liberdade condicional e tiveram acompanhamento psicológico obrigatório. As audiências de custódia do primo menor de idade aconteceram à parte. 3 foram enviados para abrigos porque nenhum parente direto passou na checagem de antecedentes. Outros 2 ficaram com parentes distantes, que não sabiam de nada do que acontecia. Recebi autorização para visitar todos os 5, com encontros supervisionados 2 vezes por mês. O Estado acompanharia o desenvolvimento deles, oferecendo terapia e tentando romper o ciclo. O processo de confisco dos bens começou imediatamente. O governo tomou a casa da avó, palco de tantos horrores, e bloqueou as contas bancárias para investigar lavagem de dinheiro. Toda a estrutura financeira da família, sustentada pela exploração, desmoronou em poucas semanas. Parentes que dependiam desse dinheiro tiveram que encarar a própria realidade de pobreza. Fui morar em um kitnet perto do abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica, onde consegui trabalho. Os plantões noturnos me permitiam frequentar a faculdade comunitária de dia, tentando o diploma em serviço social. Minha supervisora, também sobrevivente, entendia quando eu pedia um tempo depois de entrevistas de acolhimento mais pesadas. O trabalho era, ao mesmo tempo, castigo e sentido. Aos sábados de manhã, fazia terapia em grupo com meus primos. Sentávamos em círculo numa sala cheia de desenhos de borboletas nas paredes, aprendendo juntos a dar nome ao que vivemos. A terapeuta nos guiava em atividades sobre a autonomia do corpo, relações saudáveis e formas de romper o ciclo da vergonha. O progresso era devagar, contado nas pequenas vitórias, como quando a Mira finalmente criou coragem de levantar a mão para falar. O processo civil contra o espólio acontecia paralelo ao criminal. Advogados trabalhavam de graça, buscando indenização para as vítimas. Todo o valor recuperado seria destinado à educação e à terapia das crianças. O processo judicial ia demorar anos, mas já reconhecia oficialmente o que vivemos e buscava justiça em todos os níveis. A saúde do meu pai piorou sem o dinheiro da avó. O SUS cobria só o básico da hemodiálise, não os tratamentos complementares de que ele precisava. Peguei mais plantões, ajudei como pude, mas acabei assistindo ele definhar, apesar de todos os nossos esforços. Ele faleceu 6 meses depois do depoimento, finalmente livre do pacto que o mantinha vivo, mas cúmplice. O velório foi pequeno, só com quem escolheu a verdade, não a família. Depois do nosso caso, o abrigo ampliou os programas, criando protocolos específicos para tráfico familiar, capacitou a equipe para entender padrões de abuso geracional e montou grupos de apoio para sobreviventes de exploração dentro da própria família. Minha história virou material de treinamento, anônima, mas bem marcante, ajudando outros profissionais a identificar sinais parecidos. Outras vítimas começaram a aparecer, inspiradas pela nossa denúncia. Famílias de cidades próximas relataram esquemas semelhantes. O Ministério Público criou uma força-tarefa estadual para investigar abuso familiar organizado. Nosso caso virou referência, mostrando que provas financeiras podem comprovar aquilo que só o testemunho não basta. A investigação ainda ia longe. 3 anos depois, prestei depoimento na audiência de condicional da minha avó. Falei dos danos que continuam até hoje, dos primos ainda em terapia, dos parentes que nunca se recuperaram. Mas também reconheci o quanto ela própria foi vítima, o ciclo que herdou e perpetuou. Pedi que só liberassem com exigência de tratamento psiquiátrico rigoroso. Negaram a soltura, mas determinaram uma avaliação de saúde mental. No abrigo, fui promovida a supervisora do turno da noite. Passei a treinar os novos voluntários. Criei protocolos de acolhimento, coordenei o telefone de emergência. Minha história me guiava no trabalho, mas não era isso que me definia. Aprendi a enxergar sinais que antes eu ignorava na minha própria família. Aquele controle disfarçado de carinho, a
A exploração por trás da desculpa da tradição, o silêncio que vinha da dependência financeira. Madu terminou o ensino médio apesar de tudo. Eu fui na formatura, vi ela cruzando o palco de Beca. Lembrei da menina frágil no hospital. O sonho dela era estudar psicologia, tentar entender tudo o que aconteceu com a gente. Quando chegou a carta de aceitação da Universidade Estadual, foi uma vitória contra todos que queriam acabar com o futuro dela. A casa onde cresci não existe mais. Foi abaixo. Os novos donos, sem nem imaginar tudo o que aconteceu ali, levantaram um duplex moderno no mesmo terreno. Passei por lá algumas vezes durante a obra, assistindo a dor do passado sumir junto com as paredes antigas. O galpão onde a gente buscava força agora é só uma garagem. A cozinha, que foi palco de tanta coisa ruim, virou cantinho de café da manhã para outra família. 5 anos depois daquela festa de aniversário, voltei ao tribunal. Só que agora como curadora especial, defendendo crianças em casos de disputa de guarda. Minha chefe me indicou para o treinamento, dizendo que meu passado me dava uma visão diferente. Aceitei, sabendo que cada caso novo ia trazer lembranças do que vivi. Alicia saiu do abrigo quando fez 18 anos. Ajudei ela a se mudar para uma casa de transição, fazer matrícula na faculdade comunitária, começar terapia. Ela escolheu pedagogia, querendo ser aquela professora que percebe quando algo está errado. Desempacotamos as poucas coisas dela em silêncio, lembrando da menina marcada que só queria proteção. Os efeitos da investigação seguiram se espalhando. Famílias que eu nem conhecia começaram a ser investigadas quando certos padrões financeiros apareciam. Os bancos passaram a exigir mais explicações para transferências suspeitas envolvendo menores. As escolas reforçaram o treinamento para identificar sinais de tráfico. Pequenas mudanças foram acontecendo, uma atrás da outra, criando obstáculos para quem tentasse explorar alguém de novo. Alguns parentes ainda insistiam na inocência da minha avó, mesmo depois da condenação. Mandavam cartas me acusando de ter destruído a família, colocando a culpa da pobreza e da distância em mim. Depois do primeiro ano, parei de abrir essas cartas. Só passava fechadas para meu advogado registrar. A raiva deles foi ficando pequena perto da liberdade que veio quando a verdade apareceu. O grupo de apoio se reunia todo mês no subsolo de um centro comunitário. Sobreviventes de abuso familiar iam lá para dividir histórias e trocar ideias de como seguir em frente. Eu coordenava as conversas, indicava recursos e conectava todo mundo com os serviços necessários. Meus primos iam quando podiam, e ver eles ali sempre me lembrava por que valia a pena ter enfrentado tudo aquilo. Sunita entrou na faculdade com bolsa total do Fundo de Indenização para Vítimas. Mira começou o ensino médio com uma segurança que eu nunca imaginei possível. Os menores estavam avançando na terapia, reaprendendo aos poucos a confiar nos adultos. Conseguimos proteger eles do sistema, mesmo sem conseguir blindar de tudo. Para romper o ciclo de traumas na família, tive que destruir a própria estrutura que sustentava tudo aquilo. Tem corrente que só acaba se a gente quebrar, não importa o preço.